Passamos o espaço destinado ao momento bíblico. Convido o senhor Oswaldo para proceder à leitura bíblica do Salmo 35. Salmo 35. Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destes e suplica para que Deus os julgue. Salmo de Davi. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do teu escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da tua lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Determino que o secretário administrativo, o senhor Oswaldo Duarte Pereira, proceda à leitura da ata da 34ª sessão ordinária no 8º período legislativo, a ata da 12ª sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 10 de outubro de 2016. Ata da 12ª sessão extraordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2016. Presidida por José Antônio da Silva, secretariada por João César Santos Luquina, vereadores presentes: Ademir Cardoso, Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Edson Martins da Rosa, Lucas Tadeu Coelho, Miguel Gomes Custódio e Vonesi Moraes Baltazar. Aos 10 dias do mês de outubro de 2016, reuniram-se os senhores vereadores do plenário Alcione Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretariado dos edis acima nominados, para a realização dessa sessão extraordinária convocada pelo presidente em exercício da Câmara Municipal de Sombrio, nós temos o artigo 116, parágrafo 2º, inciso 1º do Regimento Interno, para que deliberem sobre matéria constante na pauta do dia. Após, o excelentíssimo senhor presidente determinou a leitura da matéria, objeto da presente sessão, no respectivo parecer exalado pela Comissão Mista. Projeto de Lei Complementar 005/2016 institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, REFIS, e da outras providências. Após o senhor presidente em exercício, encaminhando para discussão e votação da matéria em pauta, resultando-se na decisão a seguir registrada. Projeto de Lei Complementar número 005/2016, aprovado em plenário em turno único por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 10 de outubro de 2016, às 18h30. Para constar, foi lavrada a presente ata, que lhe achada conforme e vai assinada pelo presidente em exercício, pelo primeiro secretário e pelos demais vereadores, se assim o desejarem. Sala de sessões, dia 10 de outubro de 2016. Ata da 34ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2016. Presidida por José Antônio da Silva, secretariada por João César dos Santos Luquina, vereadores presentes: Ademir Cardoso, Alcione Teixeira Pereira, Daniel Bittencourt Cardoso, Edson Martins da Rosa, Isaqueu Borges Mota, Lucas Tadeu Coelho, Marcelo Fagundes Arião, Miguel Gomes Custódio e Vonesi Moraes Baltazar. Aos 10 dias do mês de outubro de 2016, reuniram-se os senhores vereadores no plenário Alcione Teixeira da Rosa, da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência e secretariado dos edis acima nominados, para a realização desta sessão ordinária, do 8º período legislativo, da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para deliberarem sobre matérias constantes na pauta dos trabalhos. Dando prosseguimento, o excelentíssimo senhor presidente convidou o excelentíssimo senhor Ademir Cardoso para proceder à leitura bíblica em Salmos capítulo 34. Em seguida, determinou ao secretário que proceda à leitura da ata da 33ª sessão ordinária do 8º período legislativo do ano 2016, realizado dia 3 de outubro de 2016, cujo teor foi submetido à deliberação do plenário, restando aprovado por unanimidade. No momento destinado ao uso da palavra em tema livre, no período do grande expediente, de acordo com a ordem de inscrição explanada dos senhores vereadores Vonesi Moraes Baltazar, Marcelo Fagundes Arião e João César dos Santos Luquina. Não tendo sido esgotado o grande expediente, consultados os vereadores que fizeram uso da palavra em tema livre, os vereadores Vonesi Moraes Baltazar, Marcelo Fagundes Arião e João César dos Santos Luquina retornaram à tribuna para acrescerem seus pronunciamentos. Por conseguinte, o excelentíssimo senhor presidente submeteu em votação no plenário em segundo turno projeto de lei número 047/2016,
Requerimento verbal do senhor vereador Marcelo Fagundes Arião, a ser enviado ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, em apoio à contrariedade da aprovação da proposta de emenda constitucional PEC 241, restando aprovados ambos em plenário por unanimidade. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente em exercício fez uso da palavra, enfatizando seu apoio ao requerimento proposto pelo ilustre vereador. Enfatizou também sobre o dia comemorativo ao Dia das Crianças e à Padroeira do Brasil. Após, agradeceu a todos os presentes, à imprensa e aos que nos acompanham, que acompanham as sessões pelas redes sociais. Em seguida, declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 17 de outubro de 2016, às 18h30. Para constar, vai lavada a presente ata, que lida e achada conforme. Vai assinada pelo presidente em exercício, pelo primeiro secretário e pelos demais vereadores, se assim o desejarem. Sala de sessões, 10 de outubro de 2016. Submeto à apreciação do plenário o teor das atas ora lidas. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Determina a leitura das demais matérias do expediente. Ofício número 07/2016, a contabilidade da Prefeitura. Senhor presidente, ao transmitir nossos cumprimentos, anexamos ao presente os balancetes mensais das competências julho e agosto de 2016 das entidades Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, SAMAI, e relatório resumido da execução orçamentária do quarto trimestre de 2016 e relatório de gestão fiscal RGF do exercício 2016. Atenciosamente, senhor Reginaldo F. Mendes Neto, contador. Essas matérias, senhor presidente. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre pelo tempo de 10 minutos e observando a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Vonesi. Professor Marcelo. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Zezinho, cumprimentar os demais vereadores, também ao público que se faz presente na casa. É bacana ver que tem pessoas que, com uma certa frequência, vêm às sessões da Câmara acompanhando o desenrolar do enredo da política municipal. Cumprimento também a imprensa de Sombrio, que se faz, que realiza um trabalho de fundamental importância para o debate político municipal. Senhor presidente, hoje venho falar na tribuna em relação às adaptações da duplicação da BR-101 com a malha urbana de Sombrio. Existem alguns temas que são recorrentes nessa casa, que tanto o nosso mandato como os demais mandatos, volta e meia, abordam. E a adaptação da duplicação da BR-101 com a malha urbana de Sombrio é um desses temas. Volta e meia, algum de nós traz à tribuna, volta e meia também vamos ao DENIT em Florianópolis para tratar dessas questões, ou falamos com o Poder Executivo Municipal. Nesse momento inicial da fala, gostaria de fazer uma rápida retrospectiva do que o nosso mandato realizou no sentido da adaptação da BR-101, da duplicação da BR-101 com a malha urbana de Sombrio. O nosso mandato, vindo do sul para o norte, foi o que realizou o protagonismo na articulação para a implantação de uma calçada de acesso ao bairro São Camilo. Durante um bom tempo existia uma estrada de acesso, ao lado dessa estrada tinha um buraco e depois vinham pedras. Esse buraco entre a estrada e as pedras forçava com que os pedestres caminhassem no canto da estrada. Isso era perigoso. Inclusive, infelizmente, num certo momento acabou ocorrendo um atropelamento na entrada do bairro São Camilo. Isso é muito triste. É importante que as autoridades políticas do nosso país consigam realizar aquelas ações que são fundamentais antes de acontecer situações piores. A gente articulou e conseguiu a implantação de uma calçada de aproximadamente 600, 800 metros. Uma outra luta foi a implantação de um conjunto de lombadas desde as Furnas até o centro de Sombrio. Seria fundamental, vereador César, que no nosso país nós tivéssemos
a prática de uma boa conduta no trânsito. Mas, infelizmente, não é isso que, em muitas das vezes, a gente percebe. Quando há uma estrada de asfalto, numa situação adequada, muitas vezes há o excesso de velocidade também. Então, acaba se fazendo necessária a implantação de lombada. Também articulamos a implantação de uma calçada na encosta norte do Morro do Cemitério. Não é uma calçada como o contribuinte merece, é verdade. O contribuinte merece uma calçada melhor do que aquela. Mas é uma calçada que já evita de talvez ocorrer uma morte naquele local. Esse local tem uma subida e curva. Acaba havendo dificuldade para o motorista do carro observar o pedestre, observar as pessoas que por ali transitam. Então, a calçada serve para que a gente possa, no momento atual, evitar uma situação pior, uma situação de tragédia, uma situação que pode vir a tirar a vida de algum morador de Sombrio. Também conseguimos articular a colocação das lombadas eletrônicas próximo, junto ao trevo principal de Sombrio, lombadas eletrônicas que são fundamentais para que a gente tenha a redução de velocidade. Há risco, sim, de acabar acontecendo colisões na área do trevo principal de Sombrio, agora com lombadas que reduzem a velocidade. Se ocorrerem choques, esses choques podem trazer prejuízos materiais, mas o risco de óbito reduz. Conseguimos articular a arrumação de passagens inferiores de pedestres na guarita, as duas popularmente parte da guarita chamada Coruja ficaram boas. Aquela mais ao centro da guarita, próxima no Armélio Cunha, não ficou boa. Já foi colocado isopor de pistola para tentar melhorar a questão de goteiras e alagamentos, não resolveu. Foi colocado pinche, também não resolveu. Ralos, não resolveu. E tem que seguir sendo pensado uma solução para aquela passagem inferior de pedestre próximo ao centro da guarita. Quando o viaduto foi feito, ele já foi feito de uma maneira muito torta, infelizmente. E depois, para tentar recuperar isso, tem sido uma dificuldade. Reforço que é necessário seguir nesse intento. Muitas pessoas passam por essa passagem de pedestre, em especial alunos da Escola Normélio Cunha, que moram na margem leste da BR-101 e precisam ir até a Escola Normélio Cunha, que fica na margem oeste da BR-101. E, de toda maneira, nós temos outros tantos desafios pela frente. Um desafio que volta e meia nós trazemos a essa casa, tanto o meu mandato quanto o mandato de outros vereadores, é a arrumação do viaduto no bairro Raizeira. Aquele viaduto, um caminhão carregando um trator bateu nele em janeiro, fevereiro desse ano, bem no início do ano. E de lá para cá o viaduto está parcialmente interditado. Alguns vereadores dessa casa já foram ao DENIT pressionar pela arrumação do viaduto, até então não saiu essa arrumação. O engenheiro Robson Medeiros, superintendente regional do DENIT em Tubarão, disse que para esse ano a dotação orçamentária não contemplava, que tentaria ver alguma forma de realizar a arrumação esse ano. E penso eu que uma das nossas tarefas como vereadores, como representantes da nossa população, é seguir tensionando o DENIT, para que, se possível, esse ano seja realizada a arrumação, ou que isso seja colocado como questão prioritária no momento da elaboração do orçamento que vai vigorar no ano que vem. Outra questão fundamental é o viaduto da Januária. Essa é uma questão que, na minha avaliação, é um dos principais gargalos de trânsito do nosso município, se não o principal gargalo de trânsito do nosso município. Às vezes parece que o Poder Legislativo de Sombrio fica afastado desse tema, mas eu digo que não ocorre isso. Nós temos alguns vereadores aqui que volta e meia falam sobre isso e que volta e meia vão às autoridades do Poder do DENI, vão às autoridades do Poder Executivo Federal para tentar equacionar aquela questão. Até então não foi equacionado e é emergencial que se equacione. É válido destacar aqui, vereador César, que é um vereador que tem uma base política consistente no bairro Januária, que 2 pessoas nos últimos meses faleceram próximo àquele viaduto. Isso é apenas para destacar a relevância dessa questão. Outros tantos acidentes ocorreram por ali, causando prejuízo material. E outras tantas situações de
quase acidentes sérios também ocorreram. E uma outra questão que é falada nessa casa e que a gente deve seguir tensionando é uma nova subida da nossa cidade para a BR-101 no que se está indo em direção a Florianópolis. Nós temos, inclusive, novos empreendimentos comerciais que atraem pessoas da nossa região, pessoas de outros estados. E para contribuição para o florescimento desses empreendimentos comerciais, também se faz necessária essa nova subida em direção à BR-101. Enquanto não há essa nova subida em direção à BR-101, entre outras coisas, acaba se fortalecendo o gargalo do trevo na Januária. Porque se você não sobe até o trevo da Januária, se a primeira subida para quem sai do centro é só na Guarita, você vai acabar tendo que cruzar o trevo da Januária para lá adiante subir a BR-101. É válido dizer, para concluir, que é fundamental que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes dê prioridade para essas questões de Sombrio. Se nós pegarmos de Florianópolis até a fronteira com o Rio Grande do Sul, a maior cidade que é cortada pela BR-101 é a cidade de Sombrio. Você pode fazer uma retrospectiva, inclusive. Imbituba, passa a margem. Laguna, passa a margem. Tubarão, passa a margem. Criciúma, passa longe. Em Araranguá, com o contorno viário, passou a passar longe. E Sombrio, a BR-101 passa no meio da cidade. A BR-101 cruza o centro da cidade de Sombrio. Muitas vezes tu está no estabelecimento comercial, no pátio de um supermercado, e ao lado do pátio de supermercado tem uma pista de fluxo de transporte pesado, com caminhões bitrem, caminhões bitru, caminhões tanque. Então, isso é algo para fazer com que seja dada mais ênfase ainda para essas questões de adaptação entre a BR-101 e a malha urbana dentro do município de Sombrio, junto à cidade de Sombrio. Senhor presidente, seria isso para a primeira fala. Agradeço. Vereador César Luquina. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Zezinho, os demais vereadores, o Daniel, em especial, grande amigo meu. Temos junto aí, temos vários dias juntos. A imprensa, em nome do Jarbas. Senhores vereadores, lamentar que a gente, quanto mais, Marcelo, a gente se empenha nessas pequenas coisas que vêm trazendo transtorno para a nossa cidade, muitas poderiam ter solução de maneira diferente. Vou começar falando um pouquinho do Hospital Dom Joaquim, onde ainda tivemos reunido com a diretora do hospital, Luciane, hoje, e também ela passando as dificuldades. As dificuldades, elas continuam. Algumas atitudes a gente tem que tomar para que a gente possa atender um pouco melhor, pelo menos a nosso povo de Sombrio, onde nós temos compromisso, onde cada um de nós ocupa essa cadeira, porque eles escolheram a gente para estar aqui. Não foi o município de Balneário Gaivota e nem o município de Santa Rosa que partiram para isso. Então, aonde está se pedindo ali o cancelamento do pronto atendimento, o pronto-socorro via SUS. Por que isso? Porque quando foi para nós conseguir a contratualização, veio gente ali, pousando de bom moço e tudo, e está lá, fazendo parte da Secretaria de Saúde do Estado, mas o principal, que paga as dívidas, que paga o medicamento usado ali no hospital, que paga um curativo usado ali no hospital, esse, que é o dinheiro, não vem. E o que é que está acontecendo hoje? Para quem está torcendo e torce ainda que o hospital feche, vamos conseguir. A gente está dizendo que vamos conseguir por quê? Porque fui buscar fundo a Porto Brasil. A outra empresa que estava aí veio aí com proposta fantasma, nem sequer um escritório não tinha. O ICEV é uma rede, é uma empresa que cuida de hospitais.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E o mais interessante, Zezinho, o hospital de Criciúma, Mãe dos Homens, que é administrado também, já está com 3 milhões e 500 para receber do governo do estado, que era a fonte onde vinha alguma ajuda para o nosso município de Sombrio. Rio Grande do Sul nem se fale. Então, com a dívida enorme, porque o governo do Rio Grande do Sul está falido, quebrado, todo mundo sabe que o nosso estado vizinho está passando por uma crise pior, bem pior, 3 vezes mais do que Santa Catarina. A semana passada, o professor Marcelo fez uma noção de repúdio aqui, e eu concordo plenamente com ele, porque se sabe tudo o que está acontecendo no Brasil por aí afora, principalmente na área da saúde, onde não é diferente aqui no nosso município, com o Araranguá, que está em greve, o regional, onde vem uma fortuna, também não vem, é só fantasia. Só diz que vem, assume a bronca, tipo, faz aí que eu mando dinheiro para pagar. Esse dinheiro para pagar nunca vem. E essa conta está se tornando enorme. Por quê? A gente vem mantendo, todo mundo sabe a dificuldade que a gente vem passando para manter aquele hospital aberto. O município de Sombrio está repassando, é o que está mantendo o hospital aberto. Nós temos aqui parcerias, convênio. Já faz mais de 3 meses que eu liguei para o diretor da Celesc, de Criciúma, onde pedi para que ele se manifestasse, que abrisse um convênio para doação na conta de energia elétrica. E isso o ICEB já vinha tentando desde o primeiro mandato, mas é assim, ó, se ficar 2 meses sem tu pagar a luz, daí eles sabem onde é que tu para. Eles vão lá e o alicatezinho pif na energia. Mas faz mais de 90 dias que eu liguei para ele e ele pediu que ia dar a solução em 20 dias, já deixaria a documentação pronta para a gente fazer uma campanha de doação na conta de energia elétrica e até agora nada. Infelizmente a gente depende de algum órgão que vem lá na frente, que é uma corrente. Se tu formar a corrente funciona. Se tu não formar, ela se arrebenta aqui, ou ela fica de 1 metro, ela não chega a lugar nenhum. Precisa que nós, cada um de nós, cobre de quem aquele a gente está mais próximo. Porque eu não digo que felizmente eu saí do governo, do partido do governador, porque não me traz orgulho nenhum ter passado por aquele partido com a negligência que eles estão fazendo dentro dos hospitais. Porque hoje quem tem dinheiro, se tu vai no Turvo, tu é bem atendido. Tu chega lá, tu é contribuinte no Conto Energia, tu tem um teu desconto, mas o hospital é de primeiro mundo de atendimento. Meleiro, botaram só o filé mignon da saúde, passá-lo para o meleiro. Para nós, que nós tínhamos ali condições de fazer 180 cirurgias mês, mandaram, Zezinho, 40 trimestral. É só o que pode fazer. Então o que é isso? É para fechar as portas de vez. Mas nós vamos ir para onde? Essas pessoas carentes que a gente conhece, que precisam daquilo ali, vão ir para onde? Vão ser atendidos aonde? É uma pergunta que a gente faz e eu sempre venho cobrando que os responsáveis disso que está acontecendo não somos nós. A gente está lutando, a gente está batalhando, a gente está fazendo o que pode. Mas aqueles que nós elegemos que estão lá em cima, o que é que eles estão fazendo para que nós podemos, que o Miguel possa chegar perante ao deputado e dizer assim, não, a gente batalhou, a gente conseguiu isso. O Marcelo da mesma maneira. Nosso povo está morrendo. Vocês passaram um período eleitoral aí, vocês sabem o que é que vocês enfrentaram dentro de cada um. O que é que eles pedem? Saúde. Eles não estão pedindo nada mais do que é o direito deles. Então, eu acho que a gente fica impotente perante essas causas. A gente luta e nada acontece. Marcelo colocou muito bem em relação ao nosso trecho
de BR-101. Marcelo, infelizmente, eu acho que isso aí nós podemos desistir, né? Porque é uma vergonha. Se vocês passar no trevo do japonês, vocês já viram aquele poste quebrado e foi uma batida. É. E muitos mais vítimas, Marcelo, nós vamos ter ainda. Porque eles vieram aqui, eu acompanhei todo o levantamento, o senhor estava junto, né, Cê? Acompanhamos todo o trecho, viram todas as dificuldades, fotografaram, fizeram filme, fizeram tudo. Para quê? Pode ir lá que dos nossos pedidos é o último da gaveta. E não vai melhorar. Até que nós tomamos uma atitude de ser assim, ó, bem radical em relação a essas coisas. Porque se nós fossemos bastante homem, a primeira vítima que der ali agora é nós paralisar 101, é assim que eles fazem, é na pressão. Ou vocês vêm, ou nós vamos fechar. O Brasil já está uma droga mesmo. O que é um dia parado? E eles não podemos ir ali para cima do asfalto. Nós não podemos fazer um manifesto em cima do asfalto, porque nós somos criminosos. Mas enquanto está morrendo gente, ninguém se levanta contra isso. Marcelo vinha falando há pouco, em relação ao bairro Januária, realmente a gente está se organizando, ou eles resolvem o problema da marginal da BR-101, alivia aquele fluxo ali, ou faz lombada de redução de velocidade, ou nós vamos paralisar a BR. A gente vai organizar ainda um manifesto um dia, ou eles vêm tomar providência, ou eles vão tomar providência na marra. Porque é só assim que eles podem ser ouvidos. César, nós vamos marcar mais uma audiência com eles, e nós irmos em 5, 6 e ameaçar, dizer que nós vamos trancar? A audiência com eles já sabem. A última vez que eu estive conversando com eles, eu disse, ó, próxima vítima vai se parar da BR-101. Não, isso não pode acontecer. Mas é o que vai acontecer, senhor. Porque quantas vidas já foi tirado ali, né? E muito mais vai vir. Então, assim, ó, a gente, para fazer jus dessa cadeira que nós temos hoje, para defender a nossa população, vamos se unir e vamos na próxima vítima fechar a BR-101 e pronto. Não, eu sou de acordo, Sérgio. Sou de acordo. Nós avisar Isso é minha indignação. Porque não tem ninguém para defender a gente. Eu sinto vergonha, não nego para vocês. Eu sinto vergonha. Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo se esgotado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra, se querem acrescentar alguma colocação aos seus pronunciamentos pelo tempo 5 minutos, professor Marcelo. Na segunda fala, a princípio, quero seguir no tema das nossas estradas, até para seguir remando no mesmo sentido. Acho que estamos puxando esse debate hoje. Achei interessante as palavras do vereador César e vamos seguir remando nesse sentido. Queria colocar um pensamento para que nós, vereadores, refletíssemos e também a população que nos assiste. Nós temos o Estado com E maiúsculo, digamos assim. Temos o Estado na esfera municipal, estadual e federal. Eu acho impressionante como o Estado muitas vezes é implacável com o trabalhador. Você está com um automóvel, você é parado numa barreira policial, está com o seu automóvel 5 dias atrasado o imposto. O seu automóvel é retido. É retido. Logo já é chamado o guincho, o carro vai para o guincho, você tem que sair do carro, você, sua esposa, seus filhos. Se tiver pertence importante dentro do carro, pega a sacolinha com a mão e segue a vida. Implacável. Implacável. E numa conduta de cidadão, tu precisa seguir a vida. Sim, é responsabilidade nossa enquanto cidadãos a gente cumprir com as nossas responsabilidades, mas quando é cobrado do cidadão é implacável. Agora, em contrapartida, quando é para o Estado cumprir com o seu papel perante a população, aí é uma lenga-lenga. A gente pega as escolas de maneira geral, é terrível a situação de escola. A questão do Catula aqui é uma novela mexicana sem graça nenhuma. É uma piada amarela.
Eu tenho sido um que, desde o momento que assumiu uma cadeira nessa Câmara Municipal, tenho falado da questão do catulo. Volta e meia a gente usa aquela frase de brincadeira: olha, já deu para encher umas 10 barrigas de tanto café que foi tomado lá em Florianópolis na busca pela questão do catulo. Já foi feito ato público, já foi feito reunião, a gente já escutou de um monte de representante do governo do estado que está saindo, já foi entrado para dentro do catulo da Paixão Cearense e cuspido prazo diversas vezes. Mas daí não é implacável assim não, vereador Alcione. Marcelo, só me permite uma colocaçãozinha. Não bastando o nosso problema do catulo, que já é uma novela, nós temos agora um problema que está chegando na casa também, um baixo-assinado da São José, que vai ser a mesma situação. E temos, eu entendo as suas palavras, a situação de infraestrutura das nossas escolas públicas, ela é difícil. Ela é difícil. Nós já estamos aqui observando muito de perto essa situação de estrutura física das escolas da rede estadual. Temos que dar uma observada ainda mais de perto das nossas escolas da rede municipal, até porque escola é um prédio que constantemente precisa de manutenção e melhoria. E nós, enquanto representantes políticos, temos que estar muito atentos a essas coisas. Também a questão das nossas estradas. Boa parte dos impostos que a gente paga referente ao uso de um veículo vai para a mão do governo, mas aí, em contrapartida, a gente anda em estrada com buraco. A gente já teve o seu Heriberto Schmidt dentro dessa casa, quando era secretário de Desenvolvimento Regional, dando prazo para quando ia começar o recapeamento da estrada Sombrio, Jacinto Machado. Ele deu prazo aqui nessa casa. Deu prazo do catulo, também deu prazo da estrada Sombrio, Jacinto Machado. E não sai. Então... Ô, vereador, e com essa chuvinha aí, tá complicado. É um negócio terrível, sabe? Só para finalizar aquele quadro que eu fiz há pouco, imaginem, senhores, a seguinte situação. Você tem o seu carro apreendido por ter atrasado o IPVA 5 dias. Aí depois você consegue a liberação do seu carro. De uma maneira ou de outra, paga os seus impostos, cumpre as suas obrigações, pega o seu carro. Aí logo no arranque do pátio do guincho, vai indo daqui para Jacinto Machado, passa num buraco, arrebenta o carro. Aí a contrapartida por parte do Estado com E maiúsculo é uma situação terrível. Então, é sofrível, mas essa luta deve continuar. E nós, como representantes da população, não temos outro caminho a escolher do que seguir essa luta por aqueles que depositam o voto e a confiança na gente. Senhor presidente, senhores vereadores, população, muito obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais a tratar, bem, nesse momento da presidência, quero colocar alguns pontos com relação ao que o professor Marcelo falou ainda há pouco. O senhor Heriberto Schmidt esteve aqui um dia, quer dizer, várias vezes. Na última vez que teve de problema de dinheiro, não era problema, que o dinheiro estava em caixa para fazer tanto projeto como obra. O Catulo, uma novela mexicana, né? O colégio da São José também já se tornou uma novela. Temos vários requerimentos, vários protocolos na DR de Araranguá, vários pedidos para fazer manutenção. Algumas pessoas me criticaram. Na última contato que tivemos com a ADR via telefone, onde dizíamos da preocupação dos alunos, nem fomos mais lá, apenas ligamos e pedi um documento que para que avaliasse a situação do colégio. A avaliação foi feita da seguinte forma: não tem perigo de cair, porque é uma laje. Então, se o telhado cair, vai cair em cima da laje. Resposta técnica: se cair, não tem problema de causar acidente, porque é uma laje. Então, laje é a cara deles, né, vereador César?
Laje é o tamanho da cara desse povo, né? Foi feita uma visita técnica por parte da Defesa Civil, e é onde constataram que não tem perigo de cair. O telhado pode até cair, mas não desaba por causa da laje. Então, haja café, haja garrafa de café e haja diárias para Florianópolis, para Tubarão e Araranguá. Quando disseram há muito tempo que a criação da SDRs, agora a ADR, seria simplesmente um cabide de empregos, né? Vivíamos numa época em que hoje em dia não se precisa mais, né? Porque naquela época se vivia do fax. E na verdade a SDR não serve praticamente para quase nada, a não ser pendurar gente para trabalhar com dinheiro que é gasto. Isso que foi cortado algumas ainda. Citando alguns exemplos, professor Marcelo, uma telha de 20, 30 reais no ginásio de esporte da rede do estadual aqui na São Luís foi para cima de 400, Quase 400 mil reais. Quase 400 mil reais por causa de uma telha de 30 reais. Então, eu só tenho pena, porque quando foi para municipalizar o Colégio do Retiro da União, a gente tentou de uma certa forma na época com o prefeito do momento, que era o professor Júlio, até fizemos visita no colégio aqui do estadual do Protásio. Que bom que tivesse municipalizado o Protásio. Somos o único colégio, um dos bairros mais antigos, o bairro mais antigo de Sombrio, e a única escola que não foi contemplada nem sequer com uma quadra coberta. Talvez se fosse do município, talvez se fosse municipalizado naquela época, talvez hoje teríamos uma quadra coberta, um ginásio decente. Tanto é que moradores cederam parte dos terrenos para que a quadra ficasse a contento. Mas, mais uma vez, ficou só pela participação da população, enquanto a quem de direito vinha para investir não veio. É uma pena, porque é o único colégio da rede que não tem ginásio de esporte. Você vai no Retiro, você vai na Boa Esperança, você vai na Garuva, né? Você vai na São Pedro, o colégio está ali para inaugurar com a quadra, enfim, uma pena. Mas, quem sabe, próxima legislatura, o pessoal aí está vindo aí com sangue novo, alguns continuam e torço para que continue essa luta, e tiver do meu alcance também, se puder ajudar, vou ajudar. E era isso, e muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 24 de outubro de 2016 às 18h30. Está encerrada a sessão. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida ilumine a todos. Obrigado e boa noite.